Graças a Deus você é homem. Sempre uma alegria poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas para que possamos levar a palavra de Deus aos homens da nossa nação. O tema de nosso devocional de hoje é o poder das palavras. Como reagimos ao recebermos algo que não gostamos ou não apreciamos? Valorizamos o que os outros dizem ou os nossos relacionamentos? Somos empáticos com as falhas dos outros ou rápidos em julgar e apontar o dedo? Exemplo, quando vemos um acidente de trânsito, a nossa mente procura o culpado ou a situação física de quem estava naquele acidente? Quando recebemos naquele presente que a gente faz o amigo oculto e recebemos um presente que não gostamos, qual é a nossa reação? Fique comigo e nós vamos conversar sobre esse tema hoje. Dale Harlon compartilha nesse devocional uma história bem interessante que aconteceu com um dos seus filhos. Seu filho mais velho ia completar 10 anos de idade e no outro dia ia receber muitos colegas juntos na sua casa para compartilhar esse momento tão feliz. E os seus irmãos mais novos não tinham condições financeiras de comprar um presente para ele. Primeiro porque o mais velho tinha 10 anos, então os mais novos tinham 6, 5 anos e não tinham condições de comprar. E aí o Taylor, o seu segundo irmão, começou a procurar na sua caixa de brinquedo e aí ele encontrou um brinquedo que achou interessante para poder dar para o seu irmão mais velho. Ele pegou aquele brinquedo, guardou, fez um pacote muito bonito. E esse brinquedo, ele era eles chamam na América como de um lar feliz, de um lanche feliz, desculpa, que eu imagino que seja como se fosse de um Kinder Ovo aqui no Brasil. E aí no outro dia chegou e normalmente o momento mais precioso de uma festa, o momento mais esperado de uma festa de criança, é o momento em que os presentes são abertos. E aí o Jordan começou a abrir os presentes, cheio de colegas, amiguinhos da escola, tudo reunido. Ele abriu um presente, abriu um outro presente. Uma hora era um boné do time, uma camiseta, um taco de beisebol, que para eles isso é muito relevante. E ele estava tudo feliz, tudo animado e de repente ele vai lá e pega aquele brinquedo e quando ele abre o brinquedo, os amigos falam assim para ele: é do lanche feliz, como se fosse desdenhando aquele presente ou não dando o valor para aquele. E aí Dale compartilha nesse devocional que o seu filho teve um momento muito precioso, porque ele ficou calado, ele não reagiu àquela ação e ele começou a brincar com aquele brinquedo, trazendo para eles a importância que ele estava dando àquele brinquedo que ele tinha acabado de receber. Isso foi muito relevante porque um ou outro já começou a parar de criticar ou de tirar sarro porque era do lanche feliz ou do Kinder Ovo, certo? E aí eles começaram a entender que para Jordan aquele presente tinha muito valor. Ou seja, a forma com que as pessoas reagem àquilo que nós recebemos, ou como eu e você reagimos quando recebemos algo que de repente não seria algo tão relevante para a gente. Mas naquele momento, Jordan, mesmo com 10 anos, conseguiu transmitir uma mensagem. E aquelas palavras que os amigos estavam dizendo não afetaram a convicção que ele tinha no seu coração. João, capítulo 8, versículo 11, nos diz: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa história é muito conhecida como a mulher que foi pega em adultério e os homens da lei, os fariseus e os sacerdotes da época pegaram aquela mulher e levaram até Jesus e vieram com pedra nas suas mãos e com palavras de condenação. O tema de hoje é as palavras têm poder. E eles foram lá com palavras de condenação, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E aquela palavra de condenação veio até Jesus e Jesus devolve com uma palavra de vida. Primeiro ele pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto nos relata que cada um foi deixando a sua pedra, engoliu aquilo que tinha falado e se retirou dali. E Jesus, que não tinha pecado, olhou para ela e falou assim: nem eu a condeno. Vá e não peques mais.
qual é a palavra que nós temos para quando alguém vem confessar um pecado ou compartilhar um erro ou um pecado que cometeu? A nossa palavra de condenação ou a nossa palavra de vida e de esperança? Porque Jesus pagou o preço pelo pecado. O escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Paulo escreve aos Romanos dizendo que o risco de dívida que estava escrito contra nós, Jesus cravou na cruz. Então a nossa ação é levar as pessoas para Cristo, porque dele recebe o perdão, a salvação e a redenção. Como muitas vezes somos rápidos em julgar e de certa forma condenar as pessoas ao nosso redor, sem misericórdia ou ao menos tentar entender aquela situação. Jesus ouviu as palavras dos acusadores que vieram com as pedras e não condenou a mulher. Ele olhou para aquele coração, eu fico imaginando a situação daquela mulher, errou, pecou, mas ele olhou com um olhar de misericórdia e falou assim, nem eu te condeno. Quando a gente olha para situações da nossa vida, a gente sempre tem, infelizmente, né, a Bíblia fala que nós somos muito rápidos, a Bíblia fala, não tira o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu. E eu, quando estava estudando esse devocional, lembrei de uma história de um meu tio Dorival, e ele tinha comprado um Fusca zerinho, era o primeiro carro da vida dele. E ele comprou aquele carro, tirou na loja, ele tinha acabado de tirar a carteira de motorista, então era tudo muito novo, estou falando de muitos anos, naquela época Fusca era um carro muito bom, muito importante. E ele pegou o carro e ele saiu de Joinville, nós morávamos em Joinville, e até Rio Bonito, onde que era o bairro que nós morávamos, uma colônia. E aí chegou numa curva, a curva tinha paralelepípedo, a rua era de paralelepípedo, estava chovendo, e ele com muito pouca experiência ainda na época de direção, escorregou e capotou o Fusca, e o Fusca zerinho ficou em estado de perca total. E aí, graças a Deus, ele não sofreu nada, nem os filhos, nada que estavam com ele no carro, ninguém se machucou. E aí, ele, depois de sair, era um morrinho, ele estava olhando o carro lá embaixo capotado, e ele olhando, observando, pensando naquele carro, e de repente chega uma pessoa do lado dele, e olha o carro e fala assim, o cara devia estar bêbado. Aí ele olha para o cara e fala assim, o motorista sou eu. Aí o cara engoliu aquilo a seco. Por quê? Porque nós somos muito rápidos em julgar. A gente não tenta entender a situação. Quando a gente vê um acidente, a gente quer achar o culpado. Quando olha alguma coisa, quer sempre achar o culpado. A gente não tem, muitas vezes, um olhar de misericórdia, de compaixão, como Jesus teve. Olha a lição que Jordan passou para a gente. Os amigos estavam tirando sarro e ele trouxe valorização para aquilo. Quantas vezes a gente escuta histórias de presente de amigo secreto, que a pessoa vai lá e compra um bom presente e recebe um presente que não é tão bom e ela já diz, não vou mais participar disso. Quando esse momento mais gostoso que tem é a comunhão que a gente tem uns com os outros, com a família, com os irmãos, com os amigos, é muito mais relevante do que um presente. As palavras, ela tem poder, ou seja, a reação, a palavra que a gente reage, trazendo vida ou, infelizmente, às vezes, trazendo condenação. A forma que Jordan se comportou mudou as palavras de seus amigos. Jesus mudou as palavras de condenação para palavras de salvação. E nós? Quais palavras saem dos nossos lábios? Homens vêm ao nosso encontro cheios de dificuldades, pecados, mazelas. Como reagimos a isso? Damos nosso ombro a eles ou caminhamos 1 ou 2 milhas a mais ou a gente já deixa de lado? E eu queria abrir um parênteses aqui, principalmente quando essa pessoa exerce algum cargo de liderança na igreja, por exemplo, e ela dá uma escorregada, ela tropeça, ela peca em alguma situação. Qual que é a nossa reação? A gente já condena? Ou a gente ora e diz assim, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar e socorrer essa pessoa? Porque muitos líderes às vezes estão passando por dificuldades, enfrentando desafios, porque antes de ele ser líder, ele é um homem ou uma mulher, certo? Eles enfrentam as dificuldades como cada um de nós. Nós temos um olhar de misericórdia ou já estamos com a pedra, com o argumento para apontar o dedo e condenar aquela pessoa? Eu queria trazer essa reflexão para a gente. Porque as nossas palavras têm poder, então se a pessoa já pecou, ela já está condenada e o diabo já está acusando, e eu ainda levo uma palavra de condenação, eu coloco essa pessoa mais para baixo. Por isso que eu amo o currículo CMN Hombridade,
Por quê? Porque no currículo CMN, você caminhando nos cursos, você vai encontrar líderes que estão preparados, homens de oração, que vão trazer para você uma palavra de Deus, um conhecimento, a palavra de conhecimento através dos cursos. E naquele momento onde que você e eu somos confrontados pelo pecado, aqueles homens nos ajudam a levar esse pecado para a cruz e sermos livres. Eles têm palavra de vida. Eu digo isso para você porque eu experimentei e experimento isso. Jesus me curou dentro do currículo Hombridade. E eu quero convidar você a caminhar junto conosco nesse currículo porque vai fazer toda a diferença. Eu não queria somente convidar você a participar de um grupo, mas que você também se tornasse esse, como nós chamamos, resgatador de homens. Porque a partir do momento que eu fui resgatado, eu me tornei também um resgatador de homens. Romanos capítulo 12, versículo 15 fala assim para a gente que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Existe um momento de se alegrar, de comer um churrasco, de fazer uma festa, e tem um momento que eu vou lá para chorar e sentir a dor e a compaixão daquele homem. Então, por isso que eu convido você a caminhar conosco. Pode ser que aquilo que você tem seja apenas comparado com a situação de Taylor, um Kinder Ovo. Ele tinha uma coisa tão pequena aos olhos dos outros, mas para ele era extremamente relevante, ou seja, aquilo que você tem pode ajudar uma outra pessoa. O conhecimento que você tem, o testemunho de transformação que já aconteceu na sua vida, compartilhado com outra pessoa, pode gerar vida nas outras pessoas também. Pode ser um sorriso, um abraço apertado e longo, uma palavra de bênção, uma ligação. Nesses dias atuais, as pessoas perderam o hábito de ligar e trocaram uma ligação por uma mensagem enviada porque acham que vão estar incomodando. Mas eu digo para você que uma ligação ela tem muito mais diferença do que uma mensagem enviada. Lógico que as duas situações são positivas e são boas porque a intenção é levar uma palavra de bênção. Mas ligue para os seus amigos, diga para eles o quanto que eles são especiais, leve uma palavra de vida. Deus quer usar você, quer trabalhar em você e ajudar outros através de você. A palavra tem poder de vida e de morte. Escolha proferir e demonstrar vida através das suas palavras e das suas ações e seja um homem que gera transformação na vida de outros homens. O nosso próximo devocional terá o tema: não faça amizade com um homem irado. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.